Em algum momento entre os anos de 1791 e 1795, o cirurgião e naturalista escocês Archibald Minnis participou ativamente da expedição de Vancouver, pela costa acidentada do Pacífico da América do Norte. Quando ele se deparou com uma ave estranha que desafiava toda a lógica, presumindo que fosse algum tipo de abutre, Minnis a enviou para o Museu Britânico, onde especialistas fizeram uma descoberta surpreendente que abalou o mundo da pesquisa de aves até o seu núcleo. Com uma aparência grotesca e sinistra, um bico de necrófago formidável e um apetite implacável e insaciável, a criatura não era apenas qualquer ave, era uma relíquia assustadora da Era do Gelo, um sobrevivente de uma época em que gigantes vagavam pela Terra. Equipado com uma 3,3 metros permitindo que deslizasse sem esforço por algumas das paisagens mais traiçoeiras e alcançasse alturas que fariam sua pele arrepiar. Ele podia percorrer 160 km por hora sem bater as asas, movido pela busca incessante por alimento. Conheça a fera aterrorizante e a maior ave da América do Norte, o Condor R da Califórnia. No final da Era do Plioceno, cerca de 40 mil anos atrás, as formas ancestrais do Condor R da Califórnia voavam majestosamente sobre as vastas e selvagens paisagens da América do Norte. Essas aves magníficas, com sua envergadura gigantesca e olhos aguçados, faziam verdadeiros banquetes nos restos colossais da megafauna, como o mamute, o bisão e a preguiça gigante, que existiam em grande número, servindo de fonte abundante de alimento para os hábitos necrófagos e o apetite do condor. Assim, os condores prosperaram por incontáveis luas, reinando supremos nesses céus e se deleitando com as riquezas abaixo, até que o destino lhes deu um golpe devastador. Com o fim da Era do Gelo, as mudanças climáticas intensas e a expansão dos assentamentos humanos causaram o desaparecimento da megafauna pré-histórica, deixando os condores desamparados. Com opções de presas que eram uma gota no oceano comparado ao que era necessário para saciar sua fome voraz, essas aves acabaram ficando meio inadequadas para os tempos modernos. Isso é o que chamamos na biologia de anacronismo evolutivo. É quando características e espécies, antes relevantes em um contexto ecológico, se tornam obsoletas por mudanças no ambiente. É quase como ter uma chave para uma fechadura que não existe mais. Então, como essas aves antigas continuam existindo até hoje? O curioso é como elas ressurgiram após serem declaradas extintas no século passado, mas essa história fica para depois no vídeo. Primeiro vamos apresentá-las direito. Gaimogipes californius, conhecido popularmente como Condor R da Califórnia, é um urubu do Novo Mundo e a ave mais rara e maior da América do Norte, sendo o último membro sobrevivente do seu gênero. Esse gigante domina o território como um dos necrófagos mais infames conhecidos pelo homem. O nome genérico deles, Gaimogipes, vem do grego e significa urubu pelado, enquanto o termo Californius indica sua localização. E, como você deve ter adivinhado, Califórnia. Quando você se depara com um condor da Califórnia adulto, o aspecto mais arrepiante é sua presença absolutamente assustadora. Vestido completamente de preto, exceto por aquelas enormes manchas brancas na parte inferior das asas, ele parece algo que saiu direto do inferno. Essa criatura tem pernas e pés cinzentos, um bico cor de marfim e olhos castanhos assustadores que parecem enxergar através de você. Sobre o tamanho, a fêmea do condor não alcança os machos, algo raro entre aves de rapina. No geral, essas criaturas podem medir de 1,10 a 1,40 metros de comprimento e ostentar envergaduras impressionantes de 2,50 a 3 metros. Alguns já foram vistos com envergaduras de até 3,35 metros, tornando-os reis das aves norte-americanas. Além disso, os condores são tão grandes que podem ser confundidos com um pequeno avião distante, o que ocorre mais do que serem confundidos com outras aves.
Isso se deve às suas asas poderosas, que permitem voar alto e atingir até 4.500 metros altitudes comparáveis às de pequenos aviões. O mais impressionante é que conseguem fazer isso sem esforço, sem bater as asas por mais de 1 hora. Essas feras do ar também podem atingir velocidades de até cerca de 90 km por hora, percorrendo 160 km em um único dia. Durante essas expedições em busca de alimento, sua plumagem densa cumpre papel crucial. Aerodinamiza os corpos, reduz a resistência do vento e mantém a temperatura ideal nas alturas. Além do voo, porém, essas penas, que vão até a base do pescoço, culminam em uma gola preta que faz uma declaração de estilo ousada. No entanto, como algumas aves, eles defecam nos próprios pés para se refrescar, prejudicando essa aparência impressionante. Ele tem cabeça careca coberta por pele que muda de cor conforme seu humor, variando de amarelo doentio a vermelho alaranjado brilhante. Apesar da aparência assustadora pela cabeça careca, isso é uma bênção disfarçada, pois facilita que essa criatura se mantenha limpa ao comer carniça. Seria uma verdadeira bagunça se ele tivesse que dilacerar cadáveres com a cabeça cheia de penas. Não importa o quanto tentem vesti-lo com smoking, uma coisa permanece clara: eles são feios como demônios, tanto que essa aparência arrepiante historicamente os tornou o centro de inúmeras mitologias humanas. Algumas tribos na América do Norte acreditam que o condor deu à humanidade uma nova chance após Deus causar uma grande inundação. Outros o consideram um presságio de destruição, dizendo que capturava humanos, arrancava suas cabeças e bebia seu sangue para causar desastres. Embora hoje isso não faça sentido, mostra como essa criatura parecia extravagante e bizarra para as pessoas do passado. Além disso, essas aves misteriosas também carregam o fardo de serem uma das mais pesadas em voo, pesando impressionantes 7 a 14 quilos, e com esse tamanho vem um apetite insaciável. É aqui que a ficha cai e o anacronismo evolutivo começa a fazer sentido. Como já foi dito, a quantidade enorme desses gigantes antigos e seus corpos sem vida proporcionavam um banquete ideal para esses necrófagos colossais devorarem e continuarem prosperando. Com a extinção de animais, os condores da Califórnia passaram a se alimentar apenas de restos humanos e pequenas carcaças, insuficientes para sua grande fome. Hoje em dia, eles se alimentam de carcaças de mamíferos terrestres como veados, cabras, ovelhas, burros, cavalos, porcos, onças pardas, ursos, gado, entre outros. Eles também podem festejar com mamíferos menores, como coelhos, esquilos, coiotes ou mamíferos aquáticos, como baleias e leões marinhos. Eles alternam entre carcaças frescas e alimentos em decomposição quando necessário, mas não têm olfato para detectar comida ao buscar carniça. Eles costumam observar necrófagos menores, como urubus de cabeça vermelha e corvos, para ajudar a encontrar comida. O bico afiado do condor corta até as partes mais duras, ao contrário do urubu de cabeça vermelha, que precisa esperar o condor comer primeiro, só depois o urubu se alimenta. O urubu de cabeça vermelha e outros necrófagos podem ter sua vez, criando uma situação de limpeza em que todos saem ganhando, mas não é como se o condor sempre deixasse algo para os outros necrófagos. Eles podem passar dias seguidos com o estômago vazio. Quando encontram comida, podem comer vários quilos de uma vez, guardando tudo em parte especial do estômago. No fim, tudo depende do tamanho da carniça, se sobrar algo para os outros. Se um abutre impedir condores de dividir comida, as grandes aves logo mostram quem manda. Quem é o maior necrófago com a coroa? Esse trio de urubus de cabeça vermelha encontrou um petisco do tamanho de uma mordida e tomou a decisão unânime de devorá-lo sozinho, deixando o condor de fora da jogada. A grande ave desce sobre um dos urubus e lhe dá uma lição inesquecível. Essa intimidação sobre carcaças é dominante, com os condores afastando quase todos, até surgir a águia dourada. E quando se trata de águias, esses confrontos podem ser difíceis de encarar. O condor solitário e uma águia dourada podem chegar ao ponto de derrubar um condor em uma batalha por carcaças. No entanto, para um bando de vários condores famintos, até mesmo uma formidável águia dourada não é páreo. Todo esse episódio de alimentação do condor da Califórnia é, na verdade, uma adaptação incompleta ao novo ecossistema.
Apesar de ainda comer carcaças de grandes animais, elas não se comparam às enormes refeições que tinha na pré-história. Especialistas acham que essa escassez e o declínio drástico dessas aves gigantes se deve ao fato de simplesmente não haver mais comida suficiente para todos. Essas aves raras se reproduzem muito lentamente, agravando o problema, mas seu processo reprodutivo é um espetáculo. Elas começam a procurar um parceiro quando atingem a idade adulta, por volta dos 6 anos de idade, para chamar a atenção de um pretendente. O macho coloca uma concha, fica com a cabeça vermelha, estufa as penas do pescoço, abre as asas e corteja lentamente a fêmea, se ela abaixar a cabeça para aceitá-lo. Eles são parceiros para a vida toda. Depois de acasalarem, a fêmea põe um ovo branco azulado a cada 2 anos. Esses ovos chocam após 53 a 60 dias de incubação cuidadosa feita por ambos os pais. Filhotes nascem com olhos abertos, mas podem demorar até uma semana para sair totalmente da casca. Curiosamente, o processo de postura deles é o mais lento entre as aves, dificultando que esses gigantes enfrentem a queda em seus números. Quando isso se soma a ameaças modernas como poluição, caça e envenenamento por chumbo. A espécie foi declarada extinta na natureza em 1987 e depois reintroduzida no norte do Arizona e sul de Utah. Um dos projetos de conservação de espécies mais caros dos Estados Unidos, com custo superior a 35 milhões de dólares. Mesmo assim, esses grandes pássaros enfrentam ameaça constante de extinção. Com apenas 93 indivíduos adultos restantes, eles conquistaram o título de espécie criticamente ameaçada na lista vermelha da IUCN. O que você acha? Você acha que essas grandes aves sobreviverão mais um século ou sua saga milenar terminará devido às atividades humanas? Deixe sua opinião na seção de comentários aqui embaixo e, como sempre, nos vemos no próximo vídeo.